Olá, feliz sábado! Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estou passando aqui nesse sábado para dar um breve recado para você que não tomou a sua decisão ainda. Você pode ver hoje que eu estou meio diferente. Eu acabei de vir de um culto e foi uma benção. Nós, adventistas do sétimo dia, nós temos culto nas quarta-feira, no sábado às 9 até às 11 e também nos domingos às 19 horas e 30 minutos, né? E eu acabei de chegar do culto e eu confesso para você que foi um dia maravilhoso. Foi um dia assim que você vê o poder de Deus, o Espírito Santo derramado sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo. Eu não estou dizendo com isso que nós somos exclusivistas, né? Eu estou dizendo isso como uma profissão de fé e de bom testemunho, porque hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. E hoje então, ali foi o encontro deles, dos meninos, das meninas, dos jovens, das crianças, aquelas pessoas que são desbravadores. Elas têm que ter acima de 10 anos para entrar nesse grupo de desbravadores. E hoje eu vi ali muitos jovens, adolescentes na verdade, já tomado a sua decisão, entraram no tanque batismal e o pastor fez ali então, eles fizeram seu voto e o pastor o batizou. O batismo é coisa impressionante, é uma mudança de vida. O batismo é algo impressionante e a gente vê assim, a gente fica maravilhado de ver assim o Espírito Santo agindo na vida dos nossos jovens. A nossa sociedade, nossos jovens não estão todos perdidos, como muitos pensam. Muitos pensam que os nossos jovens estão perdidos. Pelo contrário, Deus tem preparado muitos jovens para servir no reino. E aquelas pessoas hoje vão levar o Evangelho a mais pessoas. Tem um texto muito interessante aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar em novidade de vida, entregar a vida a Cristo. O batismo ele é importante. O batismo é quando você declara para todas as pessoas que você aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Hoje eu vi ali entrar naquele tanque vários jovens e em seguida uma surpresa. Uma menina, ela foi batizada e de repente a sua mãe também se batizou. Foi uma coisa extraordinária. Nós conseguimos ver o Espírito Santo agindo nas pessoas, as pessoas tomando decisão. A volta de Cristo está próxima a acontecer. As pessoas hoje estão dizendo que todo mundo vai ser salvos, dependente do que está fazendo. E isso não é verdade, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso não é verdade. Não cai nesse engodo onde as pessoas dizem que não importa o que você faça, você vai ser salvo. A Bíblia não ensina isso. O caráter de Deus é o amor e a justiça. É sobre esses dois parâmetros que Deus vai julgar a humanidade, sobre o amor e sobre a justiça, porque Deus é amor, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Só que Deus também é justiça. Nós não podemos achar que está tudo certo com nós. Nós vemos as crianças tomando decisões importantes. As crianças, elas vão fazer parte, já estão fazendo parte do reino de Deus, assim como você. Mas você precisa tomar decisão. Você precisa ser batizado. Se você não é batizado ainda, tome a sua decisão hoje mesmo. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, aí no seu bairro, aí na sua cidade. Diz para o pastor que você quer fazer um curso bíblico, que você quer estudar a Bíblia, que você quer conhecer Jesus. Muitas pessoas dizem conhecer Deus. Eu conheço Deus. Mas será que verdadeiramente ela conhece Deus? Quem é Deus para elas? Será? Há um texto aqui também em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que diz assim:
Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que fizeram todas novas. Ou seja, quando nós batizamos, nós sepultamos, nós enterramos o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, nós enterramos, nós deixamos para trás. Agora nós vamos viver uma nova vida, como Romanos 6,4 nos ensina, e 2 Coríntios 5,17 nos ensina. Nós devemos andar em novidade de vida e ser uma nova criatura. Tome decisão. Mateus capítulo 28, 18, 19 diz que ide e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também Marcos capítulo 16, versículo 16, nos ensina que nós devemos ser batizados. Eu quero terminar essa reflexão aqui falando para você. Veja bem, muitas vezes nós fazemos leis para nós mesmos, não é? Nós fazemos leis que nós mesmos não conseguimos cumprir. Por exemplo, quando nós casamos, nós fazemos votos de amor, nós juramos fidelidade, nós juramos estar com a pessoa sempre, nós juramos amar no inverno, no verão. Se caso a pessoa chorar, nós devotamos, nós prometemos oferecer nossos ombros para que ela chore. Nós também prometemos que quando ela chorar, nós estamos dispostos a enxugar as suas lágrimas. Nós prometemos amar na saúde e também amar na doença. Prometemos ser fiel. Mas veja, toda essa bondade, todas essas coisas bonitas que acontecem quando estamos apaixonados, isso acontece quando está apaixonado. Quando as primeiras dificuldades chegam, a pessoa já se vê em apuros e já não quer mais saber de nada. Ela quebra tudo aquilo que ela disse que ela faria. Veja, esta é a lei humana, a lei de casar. Mas com Deus é diferente. Nós não podemos colocar nossas leis humanas em pé de igualdade ou paralela com a de Deus. A de Deus é superior, a de Deus não pode ser mudada. Quando Deus disse que nós precisamos ser batizados, é que nós precisamos. Quem disse isso foi Jesus. Jesus batizou para nos dar o exemplo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que nós não devemos fazer. Nós temos um livre-arbítrio. Você pode hoje tomar decisões muito importantes que vai te levar para o céu. Não devemos ficar parados esperando, dizendo que tudo que nós fizermos, dependendo do que fizermos, Deus vai levar nós para o céu. Que isso é mentira. Esse Satanás tem contado para as pessoas. Deus ama você. Deus ama a mim. Só que nós temos que entender que aquilo que Deus pediu para nós devemos fazer. Nós não devemos ficar acomodados. Não devemos achar que Jesus Cristo, por morrer na cruz, para dar a graça para nós, agora essa graça ela é barata. Ou seja, uma graça que, dependendo do que eu faço, você salva. Isso é uma graça barata. Hoje tem muitas pessoas pregando no púlpito essa graça barata. Mas nós que estudamos a Bíblia, que conhecemos o amor de Deus, nós entendemos que nós não podemos ser perfeitos. Nós somos imperfeitos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz assim, que não existe nenhum sequer que faça o bem, que faça o mal e que não peque. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Nós precisamos tomar decisões, batizar, dizer assim, Senhor, faça parte da minha vida. Deus é fiel. Deus é bom. Hoje, nesse sábado, depois de assistir um culto tão abençoado, tão maravilhoso, de ver aquelas pessoas entregando a vida a Jesus, eu convido a você também a entregar a sua vida. Nós devemos sonhar com uma pátria que não está aqui, mas está lá em cima. E eu vou encerrar essa breve reflexão lendo para você Hebreus capítulo 11,
Hebreus capítulo, deixa eu ver aqui se é Hebreus capítulo 10. Tem um texto aqui de Hebreus. Esse texto, ele é muito importante. Ele é importantíssimo para que nós possamos compreender. Deixa eu ver se eu acho esse texto de Hebreus. Hebreus capítulo, na verdade, não é Hebreus capítulo 11. É Hebreus capítulo 4, versículo 7. Que diz assim. Hebreus 4, 7 diz assim: de novo determina certo dia. De novo determina certo dia. Aqui falando do repouso, no descanso de Deus pela fé. E aí, aqui nós consideramos o apóstolo Paulo falando, ele disse: falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarada: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a sua voz. E assim também aqui em Hebreus 3, 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, aqui é um chamado direto para mim e para você. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Aqui o Espírito Santo chamando eu e você para que nós ouvíssemos ou ouvir hoje a voz do Espírito Santo e tomar uma decisão, entregar a nossa vida ao nosso Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida. Fique conosco esse resto de sábado, meu Pai. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então num próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.